Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao Instagram da Vínculos Psicologia Escolar. A Vínculos é uma empresa de psicologia escolar educacional que tem como objetivo estar formando profissionais para atuar nas nossas instituições escolares, uma formação de excelência, uma formação 100% voltada para a prática, uma formação realmente que capacite os profissionais para atuarem, para se posicionarem, para se colocarem ali nesse ambiente escolar, de mostrar toda a potência da psicologia escolar, tudo aquilo que a psicologia é capaz de fazer pela educação e de realmente transformar nossas instituições escolares. Então, vamos lá para mais uma live. Hoje nosso tema, o tema mais queridinho dos psicólogos escolares. Acredito que todo psicólogo tem aí no seu coração o desejo de trabalhar com saúde mental, né? Acredito e espero de todo o meu coração que isso seja uma verdade. E eu vejo que a nossa abertura, o nosso campo dentro das escolas, ele passa muito por isso, né? Por essa possibilidade de fazer diferente, de transformar a vida das pessoas nesse sentido mesmo de promoção de saúde mental. Então vamos ver quem está chegando por aqui. Então, Paulo, Rosa, não sei se é Rosa seu nome, mas seja muito bem-vinda também. Rosa é nova por aqui. Vamos lá então, aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar. É sempre para quem está chegando agora também aqui no Insta, né? Eu vi que chegou bastante gente nova nos últimos dias. Então, toda semana, nas quintas-feiras pela manhã, a gente faz essa live, esse momento de troca, de experiência, esse momento de divisão mesmo, de partilha de temas relevantes, temas comuns e importantes dentro da psicologia escolar. Clá, bom dia! Muito bom sempre ter você aqui. Então vamos lá, pessoal. Gustavo, muito bem-vindo também. Gustavo tem marcado presença toda semana aqui, né? Muito bom ter você aqui comigo também. Bom, então vamos lá, pessoal, né? Sem mais delongas, vamos iniciar então com o nosso tema de hoje. Então, o nosso tema para a live de hoje é a saúde mental, a psicologia escolar e a saúde mental. Então, como eu mencionei várias vezes, né, o tema da saúde mental é um dos temas que a gente mais gostaria de trabalhar, quer trabalhar dentro das escolas. Muitas vezes, aí eu falo por mim em primeiro lugar, né, a gente entra na escola justamente com essa expectativa, porque o psicólogo, o profissional de psicologia, ele é um profissional que tem o foco na saúde mental, na qualidade de vida, no equilíbrio emocional, né? Então a gente sai da faculdade com essa expectativa de promoção de saúde mental e a gente às vezes entra na escola ou qualquer outra instituição com essa ideia de trabalhar nesse sentido. E a gente percebe, né, quando a gente chega lá, e acredito que em outras instituições também, que não é tão simples assim, né? Que nem sempre a gente encontra abertura. E essa é uma queixa recorrente que eu recebo dos psicólogos que eu atendo em supervisão, em mentoria, que a gente nem sempre consegue trabalhar com a saúde mental dentro das escolas. Às vezes porque a escola não dá abertura, porque o gestor não está preocupado com isso. E aí falo gestor, que pensando no gestor escolar, mas em todos os gestores de todas as empresas por aí, né? Não todas, mas de boa parte das empresas por aí. E as pessoas às vezes não acham que é importante, né? Na verdade, a nossa sociedade não vê ainda o trabalho com a saúde mental como algo importante, ainda vê a própria questão da psicoterapia como algo pejorativo, como algo até punitivo, né? Tipo, alguma pessoa que não tá bem fala, vai fazer terapia, né? Como se fosse quase que uma questão punitiva até, né? De não estar bem, porque a gente não... E a neurociência, ela fala bastante disso, né? Até eu falei bastante disso no workshop também. O nosso mundo, ele prega um equilíbrio, uma saúde que não existe, né? Uma saúde voltada aí para uma perfeição, como se eu nunca pudesse ficar triste,
como se eu nunca pudesse ter problemas, como se o fato de eu ter problemas significa que eu sou fraco. Então, naturalmente, as pessoas idealizam que todo mundo deve ser bom e feliz o tempo todo, e a vida não é assim, né? Então, eu acho que... por que eu tô fazendo essa contextualização com vocês? Porque eu acho que é isso que interfere muitas vezes nessa falta de abertura das pessoas e das escolas com relação ao trabalho com saúde mental. Mas, né, nós somos o profissional de saúde mental dentro da instituição escolar, então não tem na instituição nenhuma outra pessoa que esteja habilitado para trabalhar com isso mais do que a gente, né? Então, sim, deve ser o nosso foco de intervenção, né? E atenção a essa frase. A saúde mental sempre deve estar no nosso foco de atenção, no nosso foco de intervenção. O que significa isso? Significa dizer que todas as intervenções que a gente faz dentro da instituição escolar tem que ter por trás, tem que ter nas entrelinhas o objetivo de promoção de saúde mental. Mesmo quando a gente está trabalhando com aprendizagem, mesmo quando a gente está trabalhando com inclusão. E veja, é uma coisa que eu uso muito nos atendimentos com famílias e que funciona, de dizer assim, olha, eu preciso que você busque uma avaliação porque eu tô vendo que o teu filho tá triste, porque eu tô vendo que a autoestima dele tá baixa, porque eu vejo que ele não acredita nele mesmo. Então, assim, mesmo quando a gente trabalha com deficiência e dificuldades de aprendizagem, a gente também tem que ter o foco, o olhar para a promoção da saúde, para o equilíbrio, qualidade de vida e tudo isso, né? Então, a gente nunca pode perder isso de vista, né? O nosso foco. E aí, pra gente já começar pensando também na própria atuação, né? O que você precisa saber para atuar com saúde mental dentro da escola? A gente tem um post aqui sobre isso, né, no nosso Insta, você pode estar procurando lá depois, mas eu vou falar sobre esses tópicos aqui na nossa live. Primeiro, a nossa atuação, a nossa intervenção em saúde mental, ela tem que acontecer com toda a comunidade escolar, com todos os membros da comunidade escolar, né? Então, o que significa? Significa que eu vou atuar com as crianças, que eu vou atuar com os professores, que eu vou atuar com a equipe gestora e que eu vou atuar com as famílias, né? Então, a gente precisa estar preocupado com a saúde mental do todo. Na prática, o que significa isso? Que eu preciso estar acompanhando se os meus professores estão bem, que eu preciso estar acompanhando se os alunos estão bem, eu preciso ter esse cuidado e esse carinho quando eu vou fazer o atendimento de uma família, e eu preciso ter esse cuidado e esse carinho com a equipe gestora, que precisa de um equilíbrio ainda muito maior para dar suporte para os professores e para os alunos, né? Então, a gente não deve pensar, e esse é um grande... não digo erro, mas um encaminhamento que a gente às vezes tem, um olhar voltado mais para a saúde dos alunos, né? Por uma questão óbvia ali, a gente está pela aprendizagem, pelos alunos e tudo mais, e às vezes a gente se esquece de olhar com carinho, com atenção para esse professor e para essa família que está ali também. Mesmo quando a gente vai fazer um atendimento com a família, eu preciso olhar para essa família como uma família que está sofrendo, como uma família que precisa de acolhimento, como uma família que muitas vezes também não sabe o que fazer, né, diante daquela situação, e que também está sofrendo com aquele sofrimento do aluno, com aquela dificuldade que o filho dele está apresentando. Não, então é com esse carinho que a gente precisa fazer todas as nossas intervenções, e o carinho com todos, né, famílias, gestores, professores e alunos, né? A nossa atuação em saúde mental, segundo ponto, né? A nossa atuação em saúde mental, ela deve visar a prevenção e a intervenção. O que significa isso? Significa que em alguns momentos eu vou agir de forma preventiva, trabalhando temas comuns, por exemplo, bullying, por exemplo, ansiedade, a própria formação de professores, as próprias reuniões de pais, são trabalhos de grupo e trabalhos que visam a prevenção no contexto. Então, eu vou trabalhar temas relevantes para poder prevenir que problemas surjam ou direcionar mais ou menos a forma como intervir diante de sinais de alerta, de sinais de crise ali que a gente pode estar visualizando, né? E eu também vou ter uma atuação interventiva, uma atuação mais direta a partir de situações de crise e a partir de grupos de risco, né? O que são situações de crise na psicologia escolar?
o aluno que não está bem, o aluno que emocionalmente falando, né? O aluno que tem uma crise de ansiedade, o aluno que está sofrendo por uma questão de bullying, um aluno que está num quadro depressivo, que está afastado por um laudo psiquiátrico, por exemplo, né? Então, isso é uma intervenção em crise. Ou quando existe risco à vida mesmo, né? Risco de suicídio, autolesão. Então, esses são intervenções que são mais diretas, que são em crises. E os grupos de risco, o que são grupos de risco dentro da escola? Exemplo, alunos que vão prestar vestibular, eles vão naturalmente estar mais ansiosos, então eu posso propor para a escola um trabalho de respiração diafragmática, de alívio de ansiedade, palestras voltadas nesse sentido, a própria questão da orientação vocacional. O bullying, que é um tema que tem sido também bastante recorrente, eu tenho observado que em todas as escolas, né, todos os psicólogos me trazem que estão atendendo muito mais fortemente esse ano situações de bullying, suspeitas de bullying. Então, nesse sentido também, essa é uma intervenção de grupo de risco, né, para grupos de risco. E aí, tantas outras, né, o fazer amizades, questão de habilidades sociais, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, a gente precisa estar atento a esses grupos de risco, que são grupos que potencialmente podem desenvolver um trabalho, podem desenvolver um problema, uma dificuldade, e a gente age daí numa intervenção que é um pouco preventiva, mas que já tem também esse olhar de atender uma necessidade, né, de uma intervenção um pouco mais direta. E o terceiro ponto é que muito do nosso trabalho relacionado à saúde mental, ele tem a ver com a nossa postura profissional, tem a ver com a forma como a gente se coloca diante de toda a comunidade escolar. Então, significa que a nossa postura sempre precisa ser de uma escuta ativa, né? Sempre o escutar primeiro antes de falar, escutar mais do que falar. E que tem que ser uma escuta sem julgamento, sempre uma postura de acolhimento e uma escuta sem julgamento. Então a gente não pode julgar a partir do nosso ponto de vista, ou pior, né, a partir dos preconceitos e das questões postas aí da sociedade, uma situação inadequada que a gente está visualizando. Um grande exemplo forte disso é quando a gente atende famílias, por exemplo, e já entra numa postura de julgamento, de que a família tá sendo negligente com aquele aluno, de que a família não está dando a devida importância, de que os pais não estudam com ele em casa, de que os pais não estão acolhendo ele na sua deficiência. Eu sei que a gente precisa, às vezes, entre aspas, né, chamar a atenção da família e fazer com que a família se comprometa, e eu sou muito desse viés mesmo, de responsabilizar a família por aquilo que lhe cabe. Eu acho que a gente precisa fazer isso, é nosso papel fazer com que cada um entenda a sua parcela de responsabilidade diante de uma dificuldade, seja emocional, seja de aprendizagem. Porém, mesmo quando a gente responsabiliza a família, isso tem que ser sem julgamento. Eu preciso entender que essa família também está sofrendo, que essa família não sabe o que fazer, que essa família precisa de ajuda e não de mais alguém para acusar. É muito difícil para um pai e para uma mãe, quem é pai e mãe sabe aqui do que eu estou falando, ouvir que o teu filho teve um comportamento errado, que o teu filho tem algum problema, que o teu filho não está indo bem na escola. É muito difícil essa escuta. Então a gente precisa ter esse carinho, essa empatia e esse não julgamento para essa família que a gente vai atender. Eu entendo que todos os pais, eles fazem o melhor que eles podem com a formação que eles têm. E com, aí eu diria, a estrutura emocional que eles têm, né? Muitas vezes eles não fazem melhor, eu acredito que eles não fazem melhor porque eles não têm estrutura emocional para isso. Então nós, enquanto psicólogos, enquanto promotores de saúde mental, não podemos de forma nenhuma entrar com essa família com uma postura de julgamento daquilo que eles estão fazendo errado. Mesmo que eu entenda que é errado, que é negligência, que é inadequado, eu não posso julgá-los, eu preciso acolher, orientar e dar dicas de como eles podem fazer diferente. Mesma coisa vale para os professores, né? Eu tenho atendido com bastante frequência psicólogos trazendo situações com os professores que o professor agiu de forma inadequada.
Coisas que eu ouvi essa semana, por exemplo, o professor tem gritado com os alunos, o professor está colocando o aluno no cantinho do pensamento. Gente, o cantinho do pensamento é punição, pelo amor de Deus. Então, assim, não dá para trabalhar dessa forma. O professor está agindo errado? Sim, o professor está agindo errado. A gente tem que orientar? Sim, a gente tem que orientar. Mas não adianta orientar esse professor sem dar uma alternativa. Ele está fazendo daquele jeito porque ele está desesperado e ele não sabe outro jeito de fazer. Percebe? Então, eu preciso chegar para esse professor e dizer, olha, professor, essa forma não é a mais adequada, não está muito correta. Então, vamos tentar de outro jeito? Mas se eu chegar já falando, professor, você está fazendo errado, entendam, esse professor agiu dessa forma a vida inteira. Provavelmente esse professor foi educado assim, provavelmente ele mesmo já passou por uma situação semelhante, ele mesmo talvez já ficou no tal do cantinho do pensamento, ouviu os professores ao longo da vida deles fazendo dessa forma. Então ele não tem repertório. O que a gente faz com professores e daí com famílias também é dar repertório, com as próprias crianças, né? No nosso conhecimento voltado para a saúde mental, no nosso olhar empático, de ver que aquilo não tá bacana, a gente precisa chegar com o problema e com as possibilidades de solução. E lógico, né, nesse atendimento estimular aí a criatividade desse professor, dessa família, desse aluno, de pensar alternativas também. Entendam que quando a gente está em estresse, o nosso cérebro ele não consegue ser criativo, ele não consegue pensar diferente, ele não consegue propor um outro caminho, porque ele fica viciado naquele caminho que ele pensou, né? Naquela resposta que ele tem. Então é muito difícil pensar diferente, porque a vida inteira eu entendi que daquele jeito funcionava. Então a gente precisa chegar com o problema, pontuar o que é necessário e ao mesmo tempo dar soluções, dar alternativas de solução para aquela situação. Ficou claro até aqui, pessoal? Tá dando para entender, né? Eu vi algumas reações bacanas, espero que esteja fazendo sentido, né? Me digam aqui se faz sentido isso para vocês, se vocês concordam com essas colocações, né? Quem quiser acrescentar também fique à vontade. Nath também, bem-vinda. O Jean, meu amor, também muito bem-vindo sempre aqui nas lives. Emily também, sejam muito bem-vindos as pessoas que chegaram agora. Então vamos lá, né? Dito isto, né? Essa introdução aí do que a gente precisa saber para atuar com saúde mental, então vamos pensar nas oportunidades. Então, que oportunidades a gente tem para trabalhar com saúde mental dentro da escola, para conquistar esse espaço de trabalho de saúde mental dentro da escola? Então, primeiro, identificar sinais de alerta ou de risco de sofrimento emocional, né? Então, identificar ali casos de ansiedade, casos de depressão, identificar situações de sofrimento. E aí agora a gente tem uma infinidade de opções, né? Se a gente falar de pandemia, por exemplo, nós temos muitas pessoas que perderam entes queridos durante esse período. A gente tem pessoas que estão sofrendo com crises de ansiedade, tem um aumento gigantesco de transtornos de ansiedade nesse período de pandemia, tanto em adultos quanto em crianças. Então eu posso ter professores que estão sofrendo, crianças que estão sofrendo de quadro de ansiedade. Então identifique esses sinais de risco, sinais de alerta, momentos de grupos de pessoas, né? Às vezes mais de uma pessoa que está em sofrimento, para você levar essas demandas, falar, olha, eu estou percebendo, levar para a gestão, né? Eu estou percebendo que tem várias pessoas que estão sofrendo de ansiedade, vários alunos, o que vocês acham da gente propor um trabalho, fazer uma palestra sobre isso, né? O Gustavo está colocando aqui que ficou claro, né, que realmente é necessário dar o feedback junto uma solução para auxiliar o professor. Exatamente, Gu, eu acho que é essa a ideia mesmo, da gente dar esse feedback sobre o comportamento, sempre com muito carinho, né, no sentido de, olha, professor, eu entendo que é difícil para você, mas dessa forma acho que não vai dar muito resultado, não está funcionando até agora, então vamos tentar diferente, né? Então, voltando às oportunidades, então, observação, e aí essa observação, eu falei aqui de sinais de alerta, então como que a gente faz essa observação? No contato diário com os professores, nas salas de cafezinho, né? Eu sempre falo para os meus psicólogos escolares, vai lá com os professores no intervalo,
né? Você precisa estar com os professores dentro da instituição escolar. E é nesse momento que você escuta alguém que vai contar uma história própria, que você escuta alguém se queixando de uma turma específica, de quadros de estresse, de ansiedade, e também as próprias observações em sala. Então, estando em sala de aula, né, a gente tem também um post aqui no Insta falando sobre a ferramenta da observação, que eu acho que é um dos principais foco do nosso trabalho, uma das principais ferramentas do nosso trabalho. Então, observando em sala, você consegue identificar ali esses sinais de sofrimento emocional para propor atividades com os alunos e com os professores, né? O registro, né? Então, faça registro, segunda oportunidade, né? A gente já cansou de falar aqui também, né? E todos os profissionais que fazem supervisão e mentoria orientam que a gente precisa fazer registro de todos os atendimentos que a gente realiza. No registro, eu tenho ali por escrito uma demanda. Então, eu posso pegar esses registros, fazer um levantamento de tópicos, de temas em comum que tenha aparecido nas queixas das famílias, nas queixas dos professores, na própria queixa dos alunos, né? Eu tenho tido na instituição que eu atuo vários alunos que buscam por dor de barriga, dor de cabeça frequente, quadros de ansiedade assim bem marcados que vêm com sinais físicos, com sintomas físicos. Então, quando a gente começa a ter registro de tudo isso, a gente começa a ter números e um parâmetro de demanda, levantamento de demanda, né? Então, a gente pode utilizar esse registro para fazer esse levantamento da demanda e levar para a gestão. Olha, eu tô vendo aqui, a gente fez nessa semana 5 atendimentos de alunos que estavam com sintomas físicos que pareciam ansiedade. Então, que tal a gente fazer algum trabalho relacionado a isso e tudo mais, né? Aí o Gustavo colocou aqui também, né, que gostou da ideia, pois às vezes uma demanda exposta pode ser a do colega e assim auxiliar todos com as sugestões. Exatamente, Gu, o que acontece? Tem pessoas que conseguem se abrir, que conseguem falar, né, do que estão sentindo. Tem pessoas que não. Então, quando a gente parte a partir do que alguém trouxe, em geral a gente acaba abrangendo mais pessoas, porque não é só aquela pessoa que está sofrendo, né? Então essa também, tanto no registro quanto na observação, a gente consegue levantar essas oportunidades de demanda e essas estratégias aí de trabalho. Outro ponto, outra oportunidade bacana, assim, que a gente pode utilizar para promover atividades de saúde mental, o vínculo com a equipe. Isso é muito, muito importante. Vínculo é a palavra mais linda que eu conheço. Vínculo é o que vai curar o mundo, é o que vai salvar a humanidade. Através do vínculo que a aprendizagem acontece, através do vínculo que a cura acontece, a própria relação terapêutica, ela se fortalece através do vínculo, se consolida através do vínculo e a cura acontece a partir desse estabelecimento de vínculo. Então, quando a gente estabelece esse vínculo fortalecido com a equipe, esse vínculo realmente de confiança, esse vínculo que dá segurança para essa equipe vai trazer para você os problemas. E a gente precisa, até quando eu falo de vínculo, assim, com vínculo com professores é muito óbvio, com a equipe gestora é muito óbvio, com os alunos é muito óbvio que a gente precisa estabelecer o vínculo. Mas eu quero aqui trazer para vocês, abrir um pouquinho a mente de ir além do vínculo com essa equipe ali gestora e o que a gente inclui como comunidade escolar e acrescentar nessa comunidade escolar os outros funcionários. Então, assim, a equipe que faz a limpeza, a equipe que fica no pátio, a equipe de recepção, essas pessoas, eles são linha de frente, ao mesmo tempo eles são as pessoas que estão nos bastidores, que podem ver, por exemplo, uma criança chorando no banheiro, que pode ver uma família que está exaltada lá na recepção, que pode ver situações de briga entre os alunos, né? Então, eles são profissionais que estão ali na sombra de todo mundo, que estão ali nas salas. Eles podem, por exemplo, encontrar bilhetinhos. Eu já atendi, já trabalhei em escolas que a equipe de limpeza achou, por exemplo, no lixo um desenho de que uma criança fez, no qual tinha um sinal de morte, ou um desenho de alguém chorando, se cortando de sangue e tudo mais, e trouxe aquilo para a equipe, e através daquele desenho
a gente conseguiu acionar aquela criança, entender quem era e fazer um atendimento no sentido de prevenção. Então, a gente precisa ter o vínculo com toda a equipe, e eu reforço aqui nesse tópico, especialmente com a equipe de apoio, porque com os outros é muito óbvio, né? E nesse vínculo com a equipe de apoio, de abrir mesmo, para que eles entendam que eles fazem parte dessa comunidade escolar, para que eles entendam que eles também são responsáveis pelo cuidado dessas crianças, dessas famílias, para que eles entendam que a atuação deles, a colocação deles, a fala deles também é importante para nós e que a fala deles também vai ajudar a prevenir e atuar com saúde mental. Eu até acho, gente, que muito mais do que o professor. Quando você pensa no bullying, por exemplo, nenhuma criança vai fazer bullying na frente do professor. Nenhuma criança vai ofender, vai agredir a outra na frente do professor, exceto se ele estiver num estado de sequestro emocional, se ele estiver fora de si. Mas, em geral, essas situações de bullying, elas acontecem no corredor, no banheiro, nas entrelinhas, onde tem essas pessoas que são profissionais de apoio. Entende? Então a gente precisa ter essas pessoas pertinho de nós, a gente precisa ter vínculo com elas, porque elas são o nosso olhar aonde a gente não pode estar. Elas são o nosso olhar aonde as coisas acontecem que não vão acontecer debaixo do nosso nariz e debaixo do nariz do professor, percebe? Então é muito importante esse vínculo com toda a comunidade escolar, né? E ressalto de novo para ficar bem marcado, com essa equipe de apoio que envolve as secretarias, que envolve as pessoas que ficam na recepção, as pessoas que ficam na portaria, as pessoas que ficam no pátio e a equipe de limpeza, né? Outra oportunidade que a gente tem, né? Mais uma, né? Nossa quarta oportunidade ali para abrir demanda e trabalhar questões de saúde mental. Partir das situações de crise, né? Então, quando eu tenho uma crise de ansiedade, quando eu tenho um aluno afastado por um quadro depressivo, quando eu tenho um aluno que está se cortando, um aluno que teve ideação suicida, quando eu tenho uma crise de choro muito intensa, né? Então, situações de crise que demandam um atendimento nosso imediato, que demandam um atendimento nosso muito mais direto, e até que se configura como uma emergência, que tem até um pouquinho desse... Eu costumo dizer que os atendimentos de crise é o que a gente faz de mais parecido com um atendimento clínico, porque a gente vai atuar naquele momento, nesse acolhimento, nesse encaminhamento com esse aluno, e vai ter um pouco, como ele é individualizado, acaba tendo um pouco esse olhar, esse caráter parecido com a clínica. Então, quando a gente tem esses atendimentos, a gente pode levar essas demandas para a coordenação, supervisão e gestão escolar, no sentido, olha, eu tive aqui 3 atendimentos de crise de ansiedade, então vamos fazer um trabalho com ansiedade? Eu tô vendo aqui tem vários alunos que estão se cortando, vamos fazer um trabalho sobre isso? Vamos propor uma estratégia em grupo? Então, pegue a situação de crise e abra para o grupo maior. Até eu vou citar um exemplo que uma das meninas de Minas, né, uma das minhas mentorandas de Minas Gerais, ela trouxe ontem na nossa sessão um fato que aconteceu bem isso. Até ela falou, é um feedback positivo, né? Ela brincou comigo ainda. Só trago o problema para você, mas eu quero te dar uma devolutiva positiva. Então, o que aconteceu? Houve uma situação de bullying na escola, teve ameaça de processo, a escola precisou tomar providências, fazer todo o atendimento dos envolvidos e tudo mais, tudo aquilo que a gente precisa fazer numa situação de bullying. E aí ela aproveitou aquela situação e falou assim, olha, vamos fazer um trabalho com essa turma, ao invés de fazer só com esses alunos? Aí, lógico, né, que com toda certeza a equipe gestora validou, até porque é necessário que seja feito. E aí ela fez esse trabalho com essa turma e aí surgiu um estopim, assim, uma suspeita numa outra escola. E aí rapidamente a gestora já veio e falou, olha, vamos fazer com essa outra turma também. Aí ela aproveitou a oportunidade, até porque ela já está no programa de mentoria, a gente conversa sobre isso sempre, né? Ela aproveitou a oportunidade e falou, olha, o que você acha? Então, você tá vendo como que é importante o trabalho no grupo, o trabalho no coletivo? Você tá vendo como que é importante o trabalho do psicólogo escolar? Né? Então, ela usou aquela oportunidade que foi individual e abriu para o grande grupo e estendeu para as outras turmas também. Então, toda vez que alguém te pedir um trabalho voltado para uma situação especial, né, voltada para uma crise, para um quadro mais direcionado,
abre você a possibilidade de fazer com as outras turmas. Fala, olha, vamos fazer então como forma de prevenção, porque daí a gente já consegue alcançar a escola inteira, a gente já vai ter registro de que está sendo feita uma atividade de prevenção ao bullying, né? Então, use esses momentos de crise para ampliar e usar essas estratégias no todo da escola, né? E por último, né, o nosso último tópico aqui da nossa live de hoje é as situações de crise, as demandas clínicas, perdão. Então, utilizem também as demandas clínicas como forma de abrir essa possibilidade de trabalho com saúde mental. Como que a gente faz isso? Se o professor pediu ali para você atender um aluno que estava brigando em sala, enfim, e não estava dando muito certo o comportamento dele. Aí você, lógico, né? Eu sempre falo também para os meus psicólogos escolares, a gente não faz clínica na escola, mas se você, especial, se você estiver numa escola particular, se você começar a falar não para as demandas, o gestor vai achar que você não é importante ali na escola. Então, use essa demanda clínica para levar para a gestão oportunidades de trabalhar com o coletivo. Então, olha, a gente trabalhou aqui com esse aluno, com esse comportamento mais exacerbado, com essa falta de limite e tudo mais. Então, faz todo o atendimento que cabe ao psicólogo escolar, de orientação da família, orientação desse professor, e faça sugestões. Fala, professor, o que você acha da gente falar com a turma sobre isso, sobre comportamento, né? Fazer uma conversa como um todo. Sim, Gemily, a live vai ficar salva. Terminando aqui, eu já salvo e já compartilho aqui no Instagram para vocês, tá? Então, a partir da demanda clínica, a gente pode fazer essa análise, essa abertura aí para o grande grupo e propor uma palestra, uma intervenção, uma fala com a turma, né? Então, use essas demandas clínicas ao teu favor. E é uma forma também da escola entender que a gente pode muito mais do que atender só aquele aluno, né? Quando a gente pega essa demanda e abre e trabalha com o todo, a gente minimiza os problemas da turma como um todo e a gente mostra do que a gente é capaz, mostra aquilo que a gente pode fazer, mostra todas as possibilidades de atuação e de intervenção do psicólogo escolar. Certo, pessoal? Faz sentido tudo isso para vocês? O que vocês acharam, né? A gente tem aqui também no nosso Insta várias postagens falando sobre saúde mental. Tem uma live também, até não sei se a Nath tá aqui ainda, mas eu vi que a Natália do Mediação entrou aqui. Tem uma live também que eu fiz com a Natália já do Mediação, que a gente falou exatamente sobre esse assunto, até eu trouxe alguns tópicos que a gente conversou mesmo lá nessa live, então quem quiser lá nessa live também tem mais conteúdo. Então, fiquem sempre ligados, atentos, a gente sempre vai estar trabalhando esses conteúdos aqui no nosso Instagram, né? Espero ter contribuído aí um pouquinho com a formação de vocês. Semana que vem tem mais live com mais temas. A gente tá também... uma novidade para vocês, né? Nós estamos também aí no processo de produção do nosso próximo curso, né? Então vai sair uma nova edição do curso de intervenção em psicologia escolar, tá prevista para maio, né? Já tô aqui com a equipe a todo vapor na nossa produção, já com datas de gravação, produzindo material, vai estar muito bacana, né? O curso é o mesmo curso que a gente já lançou, mas ele, lógico, né? Com os conteúdos atualizados, com novas estratégias, dicas, então vai estar muito bacana, né? O curso vai ser super completo, aí nós vamos passar por todas as áreas da psicologia escolar, as possibilidades de atuação. Mês que vem também tem workshop, né? O nosso próximo workshop, o tema vai ser atuação do psicólogo escolar, então vamos falar ali da atuação do psicólogo como um todo, né? Então fiquem ligados, muita coisa bacana esse ano. A Nath está aqui! Muito bem, muito obrigada, Nath. É muito bom ter você com a gente sempre, né, pessoal? Mediação também, sigam lá o canal do Mediação, a gente é super parceiro, trabalhamos bastante juntos, né? E gostamos muito dessa parceria, dessa união que a gente constrói, tudo em prol da psicologia escolar. Né? Então eu desejo de todo o coração que vocês busquem mesmo esses conhecimentos, que vocês sejam cada dia melhores, que vocês possam estar se especializando cada vez mais como psicólogos escolares, para que a gente possa realmente fazer bonito, fazer o nosso trabalho, mostrar a potência da psicologia escolar, né? Mostrar tudo aquilo que a gente é capaz e a capacidade mesmo da
da psicologia escolar, de transformar as nossas instituições, de promover a saúde mental, de fazer as pessoas mais felizes, né? De promover essa felicidade, qualidade de vida e saúde mental para toda a comunidade escolar, tá certo? Muito obrigada por cada um de vocês que participou aqui ao vivo, muito obrigada por quem assistiu também no gravado, né? Estamos à disposição sempre. Lá na bio do nosso Instagram tem o link para o nosso grupo do WhatsApp. Aliás, gente, o grupo do WhatsApp tá muito legal, né? Eu fiz um story já essa semana falando sobre isso, né? O nível da galera tá altíssimo, né? As perguntas, a quantidade de conteúdo, então a gente tem crescido e aprendido muito juntos. Eu atuo bastante lá no grupo, mas nem sempre eu consigo dar as respostas, mas a galera que tá lá, nossa, tá muito bacana, assim, as respostas super coerentes, é praticamente uma mentoria gratuita. Né? Então, lá na bio do Instagram tem o link para o nosso grupo, então entra lá no nosso grupo do WhatsApp também, que a gente tem compartilhado bastante conteúdo, bastante coisa e bastante experiência lá também, tá certo? Um beijo para vocês, um ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima. Até mais!